Muito bem, você está acompanhando o programa Sertão Inovador e como o tema tem a ver com inovação, nós estamos querendo conversar com você um pouco sobre gestão das empresas. Está aqui comigo o Artêmio, que é gestor da Cardan Peças, é um gestor já há 20 anos aproximadamente no mercado, já passou por muitos perrengues, gestão de recursos financeiros, aí gestão de estoque, todo tipo. Qualquer empreendedor ele passa por perrengues. O que define perrengue, Radamés? Dificuldade, crises, desafios, porque as coisas não são tão assim previsíveis. Empreender é um ato é um ato de muita coragem para resolver questões, às vezes, no escuro. E só com o tempo que as coisas vão ficando claras, vão se entendendo, porque na hora que você aprende, né, um dos termos associado ao aluno não é o correto. Eu só vou fazer uma referência a isso, tá? É que o aluno seria aquele que não tem luz, porque aluno é luz, portanto ele é um estudante, ele não tem luz. A luz teria dado aquele que já adquiriu. Mas isso não é uma definição correta, não. Eu só usei o exemplo para dizer que o empreendedor, ele vai ganhando luz à medida que ele vai empreendendo, que ele vai desenvolvendo, que ele vai aprendendo também a ser empresário. Porque empreendedor e empresário são duas coisas diferentes. Tem empreendedor que ele é bom em empreender, mas ele não é bom em empresariar, em gestão. Já tem alguns que são muito bons em gestão. E aí, ao desenvolver um negócio, ele aprende e fica ali. Aí ele é mais empresário, nesse caso, do que empreendedor, porque o empreendedor, ele nunca para. O empreendedor, se ele tem um negócio, ele começa a pensar, rapaz, como é que eu posso ter uma filial desse negócio? Porque tá dando certo, vou ajudar mais gente. Então, ele vai para a franquia, e quando ele vê que o mesmo negócio não dá para multiplicar, ele entra em outros negócios. Porque é da natureza do empreendedor ele crescer, progredir, ter progresso, avançar. Isso é mais perfil do empreendedor, é natural dele. O empresário, ele começa empreendedor e às vezes ele fica só num negócio, tá bom, porque ele tem controle, ele tem comando ali e tal. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Fala, Tem. Rapaz, esse programa aqui é interessante, a gente traz um tema aí quando tá ouvindo o outro falar e termina indo para outro rumo. Mas dentro do empreendedor, ela mais falou sobre empreendedor e empresário. Eu classifico aí, o empreendedor é aquele empreendedor nato, ele criou, ele desenvolveu. Ele está acompanhando ele está se atualizando, né? Ele é inovador. Nem sempre o empresário ele é empreendedor. Eu já deixo aqui um tema, peço que me escute. Isso é um bom ouvinte, mas que a gente possamos trazer, sabe o que aqui? É o sucessor. Sim, é outro tema. Vamos trazer esse tema aqui, o sucessor. Sucessão Sucessão. É um grande desafio. E existem muitos empresários que são herdeiros. E aí onde está o perigo? Quando você é empreendedor, aí você se torna empresário. Aí você é visionário, você empreende, você trabalha, você termina sendo um professor. E essa palavra de professor para mim é fantástica. Por isso que eu chamo Radamés de professor, porque eu acho que professor eu tô dando a ele um status assim merecido, certo? Empreendedor e empresário. Empreendedor já foi dito, ele empreende, ele fatura, ele tem resultado. E nem sempre o empresário ele tem. O empresário precisa ser empreendedor. Se você é empresário e não é empreendedor, você é um herdeiro. Se você é um herdeiro, possivelmente você vai falir. Se quem criou a empresa, quem passou para você, não fez de você um sucessor. Ok. Verdade? Sim. Volta a palavra para o meu amigo. Para salvar você que é empresário, que ganhou por herança, tem uma saída para você. Tem. Se você for inteligente e você já descobriu que não é um empreendedor, foi seu pai que era empreendedor, e você não é, você não tem aquela dinâmica dele, vê mercado ligado em 220 por hora, aquele negócio todo atento, se você de repente descobre que não é, mas está aí na sua mão, você recebeu por herança, você não tem culpa disso. Então você tem que ser inteligente e contratar para a sua empresa alguns profissionais intraempreendedores. Ou entrar em negócios em que você continua como empresário, mas você faz sociedade com empreendedores. Porque isso acaba sendo um casamento profissional de complementariedade.
Sim. Porque também, aí eu quero fazer agora uma ressalva para quem é empreendedor. Você, empreendedor, você precisa também do empresário. Sim. Ou se você não tem um empresário, você precisa de um gestor dentro do seu negócio, porque é um problema também do empreendedor. Ele empreende tanto que ele não toma de conta do negócio que tem. Ele não consegue gerenciar, porque a cabeça já está vendo outro negócio, ele já está em outro negócio, ele está em 10 negócios. Porque o empreendedor... Tem esse lado também. Tem E esse aí, lado também porque que... ele só gosta de coisa nova. Amigo, empresa. Vou dar uma palavra agora aqui de Vicente Falcone, um grande consultor brasileiro, considerado o único até hoje, guru brasileiro, que é aquele cara que diz coisas na gestão e aconteceu do jeito que ele disse. Vicente Falcone. Vicente Falcone, às vezes ele trazia esse alerta, porque uma empresa, para ser empresa, ela tem que ter estabilidade. Quer dizer, os microsistemas, o sistema financeiro, da produção, o de vendas, o RH, eles têm que estar igual ao nosso corpo agora. Se eu estou aqui falando é porque eu estou com saúde. Então, todos os meus sistemas estão funcionando. O que é isso? Rotina. O que um gestor faz é trazer rotina para o negócio para ele continuar funcionando, dando certo e continuar. O empreendedor, ele tem algumas dificuldades com rotina porque ele quer novidade, ele quer coisas, não, tem que melhorar, Só que tem coisas que precisam se manter em melhoria, sim, mas é melhoria incremental. Você não pode chegar no financeiro e... Eu não gostei desse gerente financeiro, não, porque é tudo muito calculado. Deixa eu botar um cara inovador. Você vai botar um cara inovador no setor financeiro? Vai, daqui a pouco você se assusta que ele está comprando Bitcoin para você. E que negócio é esse? Não, eu comprei ali, peguei um faturamento, foi bom, deu um lucro aí de 100 mil reais, comprei de Bitcoin. Você não pode reclamar se você queria um cara inovador no financeiro. Só que o financeiro não precisa de gente inovadora tanto assim, não. Porque ele precisa manter equilíbrio. Então, uma empresa precisa também de um gestor para que ela tenha equilíbrio. Às vezes, e na maioria das vezes, empresário, ele tem 5 panelas e só tem 3 tampas. Verdade. Precisa de um gestor para fazer isso. Que saiba ter a tampa aqui, agora vem de você. Agora... Isso você precisa de gestor. Alguns empreendedores conseguem ser gestores. Mas alguns não conseguem, ele quer empreender. E aí ele peca em não contratar para dentro da empresa um gerente que tem essa capacidade de ser gestor. Então, vamos aqui equilibrar? Precisa dos dois do negócio. O empreendedor, o empresário também, precisa, sem dúvida, de ter o equilíbrio para se manter a estabilidade. E ele precisa trabalhar uma coisa muito importante. Nós não conseguimos ir longe, ir além só. Nós precisamos de pessoas, nós como gestor, nós como empreendedor, não sei como é que você se classifica, se intitula, né? Mas nós precisamos de ser uma pessoa grata. Agora aquela gratidão genuína mesmo, aquela gratidão que vem do coração, não é a gratidão que vem da boca para fora, né? Nós precisamos ser gratos, nós precisamos ser genuínos com a nossa equipe, né? E nós precisamos ter equilíbrio, tudo que já foi dito, mas no nosso ego. Sim. Né? Porque, rapaz, eu sou grato, mas às vezes tá faltando você trabalhar o seu ego. Como é que você é grato, mas querendo ou não, você termina sendo egoísta. Onde toda a sua equipe participa, contribui, entrega o seu resultado e você só agradece. Mas quando você é grato, aí você trabalha o seu ego, você deixa também de ser egoísta e você... Radamés, a pessoa, o ser humano, precisa simplesmente, para começar tudo, de atenção. E aí eu convidei Radamés, convidei outras pessoas e olha, a meta é essa, o planejamento é esse, nós temos que seguir isso. E aí nós alcançamos o resultado. E aí eu vou, valeu Radamés, é isso aí, obrigado. E às vezes eu procuro uma pessoa lá de fora para comemorar aquele resultado. Que não está fazendo parte da equipe. Uhum. Termino eu, através do meu egoísmo, machucando minha equipe. Ou tem deles que nem agradecem, que nem chega, virou o mês, ontem foi dia 31, hoje é dia 1º, bati a meta, tudo, comemorei aqui, não tive coragem de ir lá em Radamés, na sala dele, no balcão, no setor dele. Parabéns, obrigado, valeu, deu certo. É muita coisa. Cada vez que começa a falar, a gente vai lembrando. Sim. E isso faz parte. E isso hoje, nos dias de hoje, faz parte, é necessário. Então, o equilíbrio em tudo que a gente for fazer.
Sim, é visível, Cardan. Fala assim, Pode me chamar de Cardan, que eu acho bom. Eu chamo ele Cardan. É visível, Artemio, que você tem um item dentro do seu modelo, já percebi, eu já visitei sua empresa, já conversei com alguns funcionários. Você tem, sua fala, a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. É verdade. Conversa com uma pessoa durante 5, 10 minutos, você vai saber quem é essa pessoa. E é visível que você tem um lado humano. Você tem campanhas na internet, as pessoas conhecem o seu lado humano. Então, esse lado de olhar para as pessoas não como um recurso humano, como isso é tratado nas empresas. Isso é um recurso. Essa mesa também é um recurso. Mas não posso tratar mesa igual eu trato gente. Gente não é mesa. Gente é diferente, tem coração, tem emoção. Gente chora, mesa não chora. Gente adoece, mesa não adoece. Se bem que pode pegar um fungo aqui e dar uma... Mas, enfim, as pessoas têm emoções e você sempre... De vez em quando você trata desse ponto, que o gestor precisa... Né, pensar no outro, não ser egoísta, pensar nas pessoas. E eu digo o seguinte, isso que está dentro de você, eu já tive oportunidades, eu trabalhei 4 anos pelo Sebrae, e nessa época eu fazia consultorias, na época eu trabalhava muito com consultoria. Depois eu reduzi um pouco, mas de vez em quando, às vezes eu pego uma consultoria, para não esquecer, né, para não perder o contato. E eu já cancelei uma consultoria. Na verdade, nem foi eu que cancelei, foi o próprio empresário que cancelou. Eu falei para ele se a gente deveria continuar ou não aquele trabalho aqui na região. Obviamente que eu não vou dizer o nome da empresa, questão de ética, mas o motivo que a consultoria foi cancelada é que ao final daquele diagnóstico, aquele período que eu passei lá na empresa, era visível que o problema da empresa era o dono da empresa. Era o dono da empresa. Quando eu falava com os funcionários, todos falavam, mas ficava tipo assim, morrendo de medo de falar alguma coisa, porque sabia que aquele negócio ia levar para quem? Para o terror da empresa, o carrasco, o tal. E eu comecei a desconfiar daquela situação. Eu disse, rapaz, vai ficar difícil a gente continuar esse trabalho aqui, porque no fim das contas havia uma cultura, é isso que eu quero falar, uma cultura de medo na empresa, de não discordar, de não falar diferente, porque alguém, né, que era o dono, e era também líder, e estava como executivo da empresa. Na verdade, ele não era líder, bem líder, era mais chefe. Era quem tinha a assinatura da carteira de trabalho, para assinar, demitir ou não. Mas ele era uma pessoa ainda jovem, querendo crescer, a empresa já é grande, já estava crescendo, então o cara conquistou muita coisa daquele jeito. Quando você conquista coisa daquele jeito, você tem uma cultura, que eu conquisto desse jeito. O que é a cultura? É aquilo que já é feito na empresa e levou a empresa para onde ela foi. É uma cultura. Só que ele queria um novo resultado, levar a empresa para um outro patamar, acabou me contratando para fazer esse trabalho, e o meu trabalho era mapear, descobrir onde é que estavam os gaps, né? Onde é que está tendo o gap que não está fazendo ele crescer. Porque ele disse, cara, eu quero esse negócio crescer, o negócio não está crescendo. Então ele estava ansioso. Eu quero que você descubra onde é que está. E aí eu descobri que a empresa não estava crescendo por causa dele. Olha, ela pode ir para outro patamar. Mas da maneira como você está atuando, você já criou uma cultura aqui na empresa. É difícil de mudar, porque já é assim como você trata. E todo mundo que vem para cá já vem meio nessa cultura. Quem não se encaixa cai fora, e quem se encaixa, quem fica, porque já se encaixou na cultura. Isso que você usa, agora usando o outro extremo, que é aquele que se preocupa com as pessoas, isso pode também ser tratado como uma cultura, mas não sua, da empresa. Da empresa. Para que todos também pensem assim. Sim. Para que todos também trabalhem dessa forma, porque foi assim que você conseguiu chegar onde você chegou. Eu não preciso trazer nenhum formato de Harvard, entende? Uma consultoria de Harvard para você. Não, você já tem algo. Principalmente se você está com quase 20 anos, você já chegou em um patamar porque você descobriu um caminho. Vale agora, de maneira científica, transformar isso em uma cultura. Porque aí todos vão conviver daquele jeito. Lembro-me que de uma determinada empresa na cidade, todo mundo falava, não, porque o dono estava na recepção, ele apertava a mão de todo mundo. E se eu falar mais algumas 3 ou 4 palavras, todo mundo vai saber. Eu já sei do que você está falando. Ele criou uma cultura, aquele jeito, que o dono tem que ser daquele jeito. E hoje você chega lá, você acaba vendo esse reflexo, não sei se do mesmo jeito, que eu tenho pouco ido lá, porque é o jeito de ser. E se funcionar, temos que só de maneira racional transformar isso em uma cultura em todo mundo pensar daquele jeito, dando certo. Com gestão, que gestão justamente trabalha isso, a cultura dentro, todos pensarem assim. Quem não se encaixa naquilo ali, não deve continuar. Quem não pensar daquela forma, porque ele está fora da cultura. E o que faz uma empresa permanecer é cultura. É aquele jeito dela ser, aquele jeitão dela ser.
que às vezes alguns criam um jeitão que faz a empresa quebrar. Quase que se você for conseguir botar uma lupa ali, você vai descobrir, é a cultura. Você colocou uma cultura aqui de não ser honesto com os outros, pode ter certeza que seus funcionários não vão ser honestos com Não você. vai ser. Em algum momento eles vão pegar aqui um dinheirinho aqui, um dinheiro lá, você não é totalmente transparente. Claro, tem pessoas que ainda vão continuar fazendo coisa errada porque ela conseguiu burlar o processo de seleção, entrou, mas quando a cultura é muito bem alinhada, bem costurada, aquele fio fica diferente. A costura fica diferente, aí você consegue... Foi falado aqui sobre exemplo, né? Nós já falamos aqui sobre exemplo. E você falou uma coisa importante que eu vou usar esse exemplo aqui. Como é que você vai ter confiança? Como é que você vai acreditar no seu colaborador se você induz ele a fazer o errado? Ah, já era. Essa empresa Como virou é que cultura. você vai ser exemplo? Vai virar Quando cultura. você falou exemplo, a gente vai... E eu vivi uma situação semelhante agora recentemente, que não é o caso de a gente compartilhar aqui, mas eu falei pro meu colaborador. Eu e meu colaborador, a gente viu que essa pessoa não estava falando a verdade. Com a malandragem. E desde a hora que chegou, Uma disse uma maroagem. coisa, e quando começou o serviço, o dia, aí foi distorcendo, e meu colaborador chegou para mim, eu queria falar com você, me levou na sala, e aí começou a falar, e eu disse, rapaz, aí eu já comecei, né, você me trouxe aqui para a sala para falar desse assunto, e nós dois ali olhamos um pro outro e entendeu, não foi? Foi, eu olhei para você entendeu, eu entendi, aí compartilhou, só foi diferente. Encerra esse assunto aqui, isso é problema deles dois, patrão e funcionário. Nós só não podemos fazer isso. Por quê? Se eu acordar, se eu autorizar, se eu permitir que você faça, automaticamente eu já não vou ter confiança em você. Não em mim, não. Então, vice-versa. Então, nós somos uma célula aqui. A outra célula lá é problema deles. Então, eu acreditei. E no final do dia, quando deu tudo certo, aí eu chamei ele e até disse, olha, parabéns. Se você entendeu, você me chamou até num canto pra gente conversar. E parabéns. A nossa rotina, a nossa linha, a nossa forma de trabalhar é aquela. É isso que a gente chama de cultura. Um jeito, né? E que legal isso. E aí, assim, isso foi real. Isso tem Isso 10 serve dias, pros outros 10 também, dias, 15 pra todos dias. os demais. Acredito que ele vai assistir. E esse meu colaborador, quando ele assistir, ele vai saber que eu estou falando dele. E isso é bom. Isso aí, ele viveu isso lá. E se ele assistir agora o que nós estamos falando, ele vai levar isso aí pro resto da vida dele. Sem dúvida vai ficar marcado. E que Deus abençoe, que eu continue dessa forma e que ele também aprenda e ele leve isso para a vida dele. Dentro da Cardan, fora da Cardan, dentro do negócio dele no futuro, mas que ele leve isso. Isso é um legado, isso aí. Sim, sim. Ok. Eu queria puxar um assunto aqui que é muito... Já foi comentado, mas também expõe uma fragilidade muito grande. As maiores fragilidades nas empresas, eu não sou nenhuma autoridade, tá, gente? Não sou nem assim, não sei o que, fulano... Tá... São só leituras. Uma das maiores fragilidades na maioria dos negócios que eu tenho contato são pessoas. Tem a ver sempre com isso. Envolve gente. A maneira como trata as pessoas, a maneira como os problemas continuam dando errado, a maneira como não conserta. E dentro de um processo de contratação, tem um dos mais difíceis. Os mais difíceis. Mais difícil do ponto de vista emocional, que é a demissão. Demitir alguém é sempre é sempre uma situação difícil. Desconfortável. É desconfortável. E dependendo de como é que é a cultura da empresa, isso pode ser traumático para o empreendedor, para o empresário, para, às vezes, a pessoa, porque os motivos podem ser diversos. Mas aqui, eu não vou tirar você, empresário, da frente do problema de jeito nenhum. Porque se essa pessoa entrou e ela começou a dar problema, você não tem que culpar, como muitos fazem. Não, porque a mão de obra em Mossoró, como se a mão de obra fosse uma entidade, uma pessoa. Cadê? É uma empresa, onde é mão de obra? Cadê você que eu quero estar culpa em você, mão de obra? Quem foi que contratou a mão de obra, meu filho? Quem foi que fez o processo de seleção? Quem foi que botou essa mão de obra que você está botando a culpa para dentro do teu negócio? Foi quem? Vai botar, foi você, meu amigo. Você contratou, você que treinou ou não, a maioria não treina. Foi você que fez a integração ou não, que a maioria não faz integração nenhuma. Você foi contratar, parabéns, você vai começar trabalhando aquilo ali e tal, a gente vai conversando. Isso é integração? Integra, chama a pessoa, apresenta, conhece cada um, o que é que ele faz. Antes de já começar, contratou hoje já trabalha, não deveria ser.
Hoje você vai aprender como é que funcionam as coisas, como é que é a cultura da Sim. empresa. Hoje eu não quero que você trabalhe aqui não, hoje eu quero que você só entenda como é cada um aqui, para que haja uma compreensão de cultura. Porque na hora em que ele sabe como é que funciona, ele já começa a ser, da partir dali, cobrado. Cobrado assim, se encaixa ou não na cultura, como é que a empresa funciona, os horários, as coisas, como é que funciona tudo. Jogo aberto, deveria ser. Para que ele tenha uma boa seleção, bom recrutamento, boa seleção, uma boa entrevista, boa integração, aí ele começa a trabalhar. Quando ele começa a trabalhar, ele vai ter duas coisas. Todo funcionário precisa de duas coisas: de treinamento e desenvolvimento. Treinamento em quê? Naquilo que ele faz. Todo mundo tem alguma coisa para fazer. Então, naquilo que ele faz. Então, quando ele começar a fazer, já tem um manual, tem orientações sobre aquilo, tem dizendo como é que se faz, o correto quando não faz, tem um fluxo. Ele sabe o fluxo do trabalho. Isso é obrigação do empresário, treiná-lo no fluxo, o que é que faz. Quando não dá certo aqui, vai para cá, vai para cá. Ah, eu sei que é por aqui. Porque se você não treina, ele vai fazer errado. Aí você vai culpá-lo. Pai, tu chegou ontem e já está errado. Aí tu vai culpar o cara porque chegou ontem, tá errado. Aí é injustiça daquela tamanho, não. A culpa é tu que não ensina. Estagiário tem que ser treinado, recém-contratado tem que ser treinado. E o tempo eu não sei. Depois de treinamento, ele precisa de outra coisa, chamada desenvolvimento. O que é desenvolvimento? Aí é na vida dele, na pessoa, como profissional. Aí tem a ver com não com o que ele faz, é com o que ele é. Como profissional, não na vida dele lá fora, mas como ele é aqui dentro. A questão do cuidado um com o outro, a maneira de tratar, a maneira de como é que aborda. Respeito. O respeito. Isso tem a ver com uma pessoa, isso não é mais treinamento. Tem nada a ver em apertar parafuso. É como ele pede a chave para o colega. É como ele fala com a menina da limpeza, como é que ele fala com você, como é que ele fala com o cliente. Isso aí é desenvolvimento. E isso passa por capacitação, passa por aperfeiçoamento. Alguns são mais abertos a isso, outros são menos. Mas é responsabilidade da empresa. Depois, como é que ele é recompensado por aquilo que ele faz e por aquilo que ele é da empresa? Você recompensa através de salário, você recompensa através de benefício, você recompensa através de programas de incentivo, dá uma faculdade para o cara, capacitação, dá curso, dá um prêmio, dá uma cesta básica. Aí o sistema de recompensa. Como é que você recompensa o trabalho do cara faz? Não, eu pago o salário. Não, isso não é recompensa, isso é obrigação. Existe um contrato que ele assinou, você também assinou. Não, eu pago em dia. E não era para pagar não, ué? Era para pagar em dia, ele não veio também trabalhar? E quando ele não vem, tu desconta. Então, pagar em dia não tem mérito nenhum você pagar em dia. Eu pago o salário da média e não era para pagar, não, uai. Então, assim, isso não é benefício, é algo mais. Porque ele também tem dado algo mais. É mais do que justo que você faça alguma coisa que pode ser financeiro ou não. Financeiro é só um dos caminhos. Eu estou fazendo aqui a sua jornada de sua equipe na empresa. Até que chega um momento que ele vai sair. E alguém sai da empresa por alguns motivos. Ou ele sai porque ele não está sendo mais produtivo, quer dizer, a relação não está dando mais, ele não está entregando mais aquilo que você dá para ele, e aí você vai ter que descobrir o motivo. Não é assim, fulano, tu não está mais entregando aqui, ó, passa ali na RH, tá fora. Está errado, amigo, não é assim que funciona, não. Você deveria, primeiro, avaliar por que ele não está conseguindo entregar. Você acha que o ser humano é robô? Você acha que a mãe dele não pode estar numa UTI faz um bocado de tempo? Você não acha que ele acabou de separar? Você não acha que um filho dele ele perdeu? Você não acha que ele está descobrindo um câncer e ninguém sabe, só ele está segurando aquele pepino? Ele pode ter um monte de motivos que fez com que a produtividade dele reduziu. Você, como empresário, deve descobrir o que está acontecendo. Deve tentar descobrir, buscar, para corrigir a causa e não o efeito porque ele não está resolvendo. E aí, quando você faz isso, você pode agora tomar medidas e recuperar. Não é só demitir. Mas fala. Acontece muito. Depois eu falo da demissão. Acontece muito isso quando justamente o gestor, o líder, ele não escuta a pessoa. Ele só quer ser ouvido, ele só quer ser escutado. Então nem líder porque o cara que não escuta não é líder, ele é só chefe. Mas é porque quando a pessoa não escuta, a pessoa não conhece. E quando você conhece a pessoa, você respeita. E quando você respeita, você escuta. E uma coisa vai puxando outra. Sim. E aí, se você é um líder, você me escuta, você me respeita, você me valoriza, você me bonifica, você... Né? E escutar não quer dizer que você vai fazer tudo que o cara está dizendo. Não. Mas pelo menos tem que escutar. Aí você pergunta como ele está. Empatia, né? O cara tirou férias, voltou de férias, você nem perguntou como foi. O cara faltou, deu um atestado porque estava acompanhando fulano ou cicrano, ou ele estava doente. Você acaba chegou. Você já viu como era assim, rapaz, 3 dias aí usando atestado para... Aí isso é pré-julgamento, amigo. Tenta saber o que foi que houve. Volta a equilíbrio, né? E
você falando aí, Radamés falando, o professor falando sobre delegar a tarefa, e o camarada não executou, porque não foi treinado. Mesmo a pessoa sendo treinada, tem aquela regrinha dos 3 Qs, né? O que, quem e quando, né? Aí você vai lá num grupo de WhatsApp, ou você chega na empresa lá numa sala, ou seja lá qual é o ambiente, e você diz, eu preciso que faça isso até o final do dia. Tem 5 pessoas escutando, quem vai fazer? Como vai fazer? Né? Uhum. Então, se você tem algo para delegar, aí, o que precisa fazer? É uma limpeza? É uma organização do estoque? Ó, precisamos que organize o estoque. Quem? Eu vou pedir que Radamés fique à frente. Até quando? Então, se está bagunçado, e eu fui lá no setor e disse que estava bagunçado e eu queria limpo até o final do dia, eu vou estar passando uma missão praticamente impossível. E ainda tem um problema, você está atacando a consequência De todos que estão ali. e não descobriu qual foi a causa da bagunça. Por que está ali, né? Às vezes está bagunçado, a culpa de quem? Do próprio dono, que disse, só eu resolvo logo um negócio, aí o cara para resolver, não deu tempo para resolver, aí já está cobrando o outro. E quando eu saí, lá, eu dei um grito lá, explodi, soltei uma bomba lá e saí. Eita, isso aí é horrível. Aí ficou 5 lá. Vira cultura dentro só vai sobrar pra minha mãe. Esse fela não sei o que e tal. Mãe que não tem nada a ver, vai pagar o pato. Pessoal, vamos aqui. O que é que vocês estão achando do setor aqui, do estoque? Me diga aí, Radamés. Radamés vai ficar calado. Fulano já vai dizer, realmente a gente precisa. Rapaz, eu confio em você, eu sei da capacidade, da competência de você. Sei também que os últimos dias foram bem agitados, bem corridos. Graças a Deus a gente conseguiu bater meta. Tá todo mundo de parabéns. Mas vamos lá. Radamés, nós precisamos fazer a limpeza? Precisamos. O que fazer, né? Sim. Já foi o que fazer, organizar. E me permite um parêntese? Sim. Se a sua empresa tem cultura de resolver essas questões em equipe, beleza. Mas se não tem, não traga para a equipe que as pessoas não vão falar, vão ficar com medo de falar. Porque problemas, normalmente, não é para se resolver com muitas pessoas. Sim. Porque nem todo mundo vai entender, vai botar na medida certa, ela vai exagerar, ela vai aproveitar e botar a culpa em alguém, pode apontar. Que é mais fácil, né? Aí fica meio complicado você vai resolver problemas com grupo. Se você sabe que tem algum problema, tenta falar primeiro individual com cada um, porque você é o dono, você tem a percepção, você vai descobrir, a bronca está aqui, descobrir nos 5. Aí, individualmente, porque quando você vai resolver problema, gente, problema se resolve no privado. No público, só divulga os resultados ou chama para todo mundo chegar junto, tal. Mas você já entendeu individualmente onde é que está a bronca. Porque se você quiser trazer, se a cultura da empresa permite trazer problemas para o grupo, prepare-se também para ter que conduzir esse grupo, porque às vezes vai ter um que não gosta de ser chamado a atenção na frente dos outros. Aí você pode gerar um ruído ali naquela comunicação. Então tem que entender se o ideal é esse, ou se é melhor no individual, depois é que traz. Mas foi só esse parênteses, mas pode continuar. Não, mas assim, é só os três Q, né? O que fazer, quem fazer e quando fazer. E já vai, vai alinhando demais, ali, já vai cortando ali alguma coisa, já vai alinhando. E eu citei o exemplo do ambiente, né? Como exemplo. Mas o correto, de fato, é dessa forma. É conversar individualmente, para que você possa ir entendendo as personalidades de cada um. Em todo setor vai ter aquela pessoa que tem mais habilidade, e outra não tem. Né? Tu tem quantos hoje? Mas quantos faz funcionários na empresa hoje? 26. Como é que você faz reunião com 26 pessoas? Vai passar o mês inteiro trabalhando um por um. Ei, mas quem decide empreender... Existem as reuniões e existem as conversas também no dia a dia, né? Cada mês. Eu sou dessa linha, acredito no RH, acredito um bom sistema de gestão de pessoas, onde se você tem 26 pessoas, me parece, para mim, no mês, dos 22 dias, que você só tem 22 ou 23 dias úteis, lá também trabalhando, sabe, provavelmente, né? Então você tem 24 dias úteis, você não vai nem conseguir falar com todo mundo, porque se você reservar um dia para cada um, você já não conseguiu fechar... mas que precisa conversar. A reunião one on one, ela é fundamental. Ela gera amizade. Imagina se você tivesse uma conversa dessa todo dia. Todo dia, batendo aquele papo. A gente vai criando um tipo de conexão, né? De pensar em coisas muito parecidas, entender o outro. Seu colega lá, seu funcionário, quando você olhou, ele olhou para o outro, isso é orgânico. Conexão. Ele está na mesma frequência que você. Ele entendeu que você... Aí tem... Eu vou trazer no próximo programa
O livro é Gerente Minuto. Ah, Gerente Minuto. como é o nome dele, meu Deus? Ken Blanchard. Acho que é Gerente Ken Minuto. Blanchard. É muito interessante, muito importante. Eu li ele porque, assim, o Radamés falou, fez uma matemática bem rápida, né? 26 colaborador, 24 dias úteis, não tem como. Então tem que ter a reunião mensal, mas tem que ter aquelas habilidades Sim. do Gerente Minuto, que é bater o olho, manda uma mensagem, você tá podendo vir aqui, ou então... Radamés, às 16h30 tem como você vir aqui na sala, eu quero tratar esses 2 pontos com você. Radamés já sabe o que vai fazer na sala. Então até você rápidas, né? Ali sentou, fazer conversou, explanação, tal. Radamés, como é que você tá? Tudo em paz? Querido, tem como às 16h30, pronto. Ontem eu chamei Aconteceu, né? o meu gerente. Ô Paulo, às 16h30 você pode vir aqui na sala? Pode. E aí, quem atrasou? Eu atrasei por conta do... Aconteceu uma situação, eu fui atender e terminei atrasando. Mas foi programado, eu mandei a mensagem para ele às 15 horas. Com isso, você acaba de dar para ele o direito de algum dia, quando você marcar de 4h30, ele também chegar de 4h40, porque ele também teve que atender um cliente. Sim. Você não pôde, mas se isso for, ele compreende. Mas Tá facilita. É diferente eu lhe chamar de imediato e você não sabe nem o que é que eu vou tratar. Já pega de supetão. O que é que eu vou falar? Então, rapaz, às 16 horas, eu queria tratar esses 2 pontos. Pouca coisa, porque se você levar 5 pontos, 6 pontos, já virou você uma resolve. Aí atira... Você tem em mente aqui, está trabalhando, rapaz, eu vou tratar esses 7 pontos. Quais são os mais importantes? Tire só 2. Porque se você for tratar os 7, você não consegue tratar os 7. Sim, porque são graus diferentes. Vá tirando as escamas do peixe, daqui a pouco você está comendo o filé do peixe. Não é assim? Gostei. É? Isso mesmo. Bom, gente, e aí, o que é que vocês estão achando desses Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, ver se você vai... Acredito que você vai saber me responder. Não sei, mas se eu souber... Eu quero alugar, eu quero comprar um imóvel. A gente vai procurar quem? Ah, tá. Rapaz, inclusive, cadê o nosso parceiro aqui também da equipe, né? Tá um tratamento aí de saúde. O Jansen, você vai procurar Mobília Imóveis, né? Mobília Imóveis. Um dos nossos apoiadores aqui do programa Sertão Inovador, há mais de 40 anos no mercado, trabalhando desde a parte de alocação, na questão de aluguel, de compra e venda, regulamentação de documentação, perícia. A empresa é uma empresa que tem um leque significativo de serviços e produtos. Mobília Imóveis é realmente uma referência e é apoiadora do programa Sertão Inovador, a quem nós agradecemos aí. Radamés, quando nós olhamos assim para a logo, né? Mobília Imóveis, e quando a pessoa tem o conhecimento que é Mobília Imóveis, eu não sabia que a Mobília Imóveis tinha 40 anos, mas eu fazia muito tempo que eu conheço, que eu vejo e tal, mas quando se fala assim de uma empresa com 40 anos, o que é que passa? O que é que vem na sua cabeça? Credibilidade, uma delas, né? Uma cultura de resultado, porque senão não continua. Certamente tem um líder aí à frente, alguém que tem alguma liderança no estilo dele, no jeito que ele conseguiu. Eu sou muito adepto de ninguém ficar mudando liderança da sua empresa. Chega algum consultor, cara, vamos mudar isso aqui, eu tenho um modelo aqui que eu trouxe de Harvard. Meu amigo, vá lá para Harvard então, porque aqui... Agora tenta melhorar o que é que você já tem de bom, né? E certamente ele deve ter... Para ter chegado nesse período aí. Quando se fala assim, mobília, vamos falar da mobília aqui, Mobília Imóveis, 40 anos. Não sei na cabeça de você que está ouvindo, o que você está, ou quando você vai. Mas o que passa na minha cabeça, rapaz, 40 anos. Rapaz, você que está chegando na metade em 20, tem que ser... A começar, é um CPF muito bem cuidado, né? Porque é aquele negócio pessoal, né? É uma empresa muito bem cuidada e uma empresa que tem muita atenção e muito compromisso com o cliente. Eu acredito que essa empresa, a Mobília Imóveis, hoje ela deve ter clientes de terceira geração já. O camarada que comprou a casa a ele, o imóvel a ele. O filho, o neto. Casou, comprou. O filho, aí construiu família, já orientou o filho a comprar lá, porque quando eu casei com sua mãe, meu filho, a gente comprou aqui. Então vai lá, essa empresa ainda existe, ela está aqui em Mossoró. Possivelmente ele já está no neto comprando. É possível. Então, meu amigo Jans, parabéns, certo? Que Deus continue abençoando essa empresa e os sucessores dela. E eu fiquei sabendo que ela está entrando aí num processo de inovação, que é uma característica da... É outra coisa também, uma empresa para essa perenidade requer inovação.
melhoria, né? Seja de processo, de produto, de negócios, mas requer a necessidade de acompanhar o tempo. Se ele tivesse hoje, igual como ele estava 44 anos atrás, já não tinha mais cliente, porque era outra maneira, outra dinâmica, outra. Então ele se adaptou ao longo do tempo, isso é uma característica positiva para quem empreende, né? Conseguir adaptar-se. E eu estou sabendo de umas questões de inovação que ele está colocando aqui, trazendo para a cidade, e a Mobile atuará até de maneira nível nacional. Ela vai expandir aí para a questão nacional. Mas eu não vou falar não, deixa ele trazer. Eu soube assim, fiquei sabendo por alto de algumas inovações que a imobiliária está trabalhando, e parabéns, é isso aí, tem que pensar mesmo. Pensar em crescimento, pensar em crescer. Isso significa que vai contratar mais gente, significa que vai impactar mais vidas, vai realizar mais sonhos. Sim. Né? Vai realizar mais sonhos e vai agregar valor, enfim, vai crescer. Tem que pensar nisso, eu sempre também falo isso. Mesma coisa para a Cardan Peças. Tem que pensar em crescimento. Ou crescimento de negócios, ou de produtos, ou, no mínimo, crescimento de gente. Pessoas que entram lá de um jeito, saem melhor. Sai de outro. Assim. E não sai num trauma, que era o tema que eu tinha puxado no início aqui, o problema da demissão, que é um caos na maioria dos negócios. Gente que vai para a justiça, briga. E isso, na verdade, é reflexo de uma série de coisas. Vai ter que demitir um dia? Tem que demitir. Ninguém pode garantir que alguém vai ficar eternamente lá, por vários motivos, né? Teve que mudar de cidade, não estava mais produzindo, enfim, a cultura mudou. Mas a demissão é um ato, por si só, já traumático na vida de quem está perdendo algo que tinha por garantia. Então, nada melhor, já que encerrou essa fase, ajuda o cara a crescer onde ele vai, cara. Ajuda ele, né, se ele pode ser agora até um concorrente, deixa ser, porque concorrente não é você que cria. Concorrente quem cria é o mercado. Alguém foi para o seu serviço, não gostou, ele vai para outro, gostou, que dê certo. No fim das contas, que o cliente seja feliz, que o cliente consiga o resultado que ele quer. Pode ser que não seja contigo, você não é obrigado a acertar sempre. Às vezes, você fez o seu melhor, mas a régua do cliente, o seu melhor ainda não era o melhor dele. Ele está querendo outra coisa que talvez ele vai conseguir. Beleza, que dê tudo certo. E de repente alguém está aqui e vai sair, não precisa ser traumatizado, não precisa ser uma coisa... Ele poderia até ser um parceiro seu se você pudesse fazer da melhor maneira. Sim. Não deu certo aqui, ok. Mas pode dar certo na próxima. E que dê certo, vamos ajudar, estimula. Né? Não ficar fazendo terrorismo. Claro, eu estou falando do ponto de vista da maneira do empresário. A gente sabe que nem todo funcionário, quando sai também assim. Ele já sai por motivos traumáticos. Ele pode ter provocado roubo, ele pode ter feito, burlado, ele quebrou um contrato de confiança que havia. Mas mesmo assim, isso é um problema do lado dele, do seu não precisa ter. Você continua com honestidade do mesmo jeito. Né? Jesus, quando o seu traidor chegou para denunciá-lo publicamente, quem era aquele que ia ser crucificado no meio de tanta gente, Jesus ainda disse, aqui vieste amigo, olha que coisa linda. Ele não diz assim, e aí, traidor? Porque Jesus já sabia quem era o traidor. O amor, né? Aí o amor genuíno, né? Apesar dos pesares. Jesus não se vendeu, ele continuou sendo Jesus o mesmo. Você continua sendo meu amigo. Eu posso não ser mais para você, porque você acabou de me vender. Você é um traidor. Mas Jesus não chamou de traidor. Amigo, que vieste, amigo. E aquilo ali é desconfortável. Você pode dizer, Jesus estava sendo hipócrita, porque estava na frente dele o cara que ia traí-lo. Não estava sendo hipócrita. Ele estava sendo quem ele era. De um jeito ou de outro, ele continuou sendo Jesus. Sim. Ele continuou sendo aquela pessoa. Isso é maturidade, isso é sabedoria. Isso quer dizer, eu não baixei no seu nível, eu não desci no seu nível. Para agora você é seu traidor, como é que você fez isso? Eu salvei, você vem. Não. Quer dizer, ele continuou sendo quem ele era. Algumas pessoas às vezes mudam. De um jeito, quando se torna empresário, começa a ser arrogante, você acha que é dono do mundo, porque tem dinheiro. Dinheiro não vai fazer nada com você, cara. No máximo vai te dar confusão no dia da divisa. Tu vai ver na partilha lá dos herdeiros como é que vai ser. Vai ficar o que é que eu fiz, meu Deus. Enfim, que normalmente esse é outro assunto, né? De herança. Diz que tem um lado bom da família grande e o lado ruim, né? O lado bom é nas festas. E o lado ruim é na divisão, na separação. Então, não precisa ser egoísta e arrogante, porque agora tu tem... Se o que tu tem é só dinheiro, tu é pobre, cara. Tu é um miserável. Se o único que tu tem na vida para dizer que tem dinheiro, tu é um miserável. Porque você não é o que você tem, tá? Você tem alguma coisa, talvez, pelo que você é. Então não se venda, não se troque para ser apenas o que tem. Porque o que tem pode até atrair muita gente, holofote, fama, seguidor,
Mas isso tudo é fútil e passageiro. No dia que tu deixar de ter, vê se tu continua com fama. É verdade. Vai sumir, né? Então, é melhor ter pessoas próximas de você pelo que você é, não pelo que você tem, porque isso aí não dura muito. Vai virar confusão depois. Beleza? Eu acho que por hoje tá bom, tá? Só deixar, me permita só deixar um Claro. recado, uma mensagem, ou seja, dia 30, agora 30 de outubro, né? Um amigo meu, um parceiro meu, vai ministrar uma palestra, um workshop aqui no Sebrae, né? No Sebrae. Vagas limitadas, são 80 vagas, já temos mais de 50 inscritos. O Cláudio Araújo, ele tem um programa chamado EGO, a Escola de Gestores de Oficina. Ah, é a sigla de Escola de Gestor da Oficina. Ok. Ego. Pensei que a gente falou de ego aqui, né? É EGO, outro, né? é uma sigla, né? Escola de Gestores de Oficina. Nós vamos Legal. estar aqui em Mossoró. Muito bom. Vai acontecer aqui no Sebrae. Eu sou um dos convidados também para a gente bater um papo lá. E você que nos acompanha aí, você gestor, dono de oficina, né, que tem auto center. Então, se você tiver interesse em participar, para conhecer, para acompanhar essa célula, essa sigla, esse projeto, esse trabalho, ele já acontece em algumas cidades. Ele é muito forte no Ceará, lá em Fortaleza. Eu conheço donos de oficina que participam do EGO. Inclusive, ontem eu fui convidado para participar do EGO+, mas como eu tinha esse compromisso aqui com o Radamés e com vocês, eu não pude estar presente. Mas aí, deixa o convite, dia 30 de outubro. 30 de outubro. Às 19 horas, no auditório do Sebrae, você é nosso convidado. Como é que o pessoal encontra assim? Ah, eu quero me inscrever. Se inscreve onde? Como é que... Tem um Meu- telefone, tem um Instagram, tem um Tem, site? alguma coisa? no meu Instagram, Artemio Cardan, tem um link lá. Ah, ok. Já antes de entrar aqui, já tinha pessoas falando, dizendo que estava fazendo as inscrições. E tem um grupo de WhatsApp, que nós estamos ali se mantendo informados. Por ser vagas limitadas, já tem mais de 50 inscritos, mais de 50 Bom. pessoas no grupo. E é isso aí, só é você entrar no Instagram, Artemio Cardan, que você vai entrar lá, vai ter um link lá e você vai poder fazer sua inscrição e participar desse momento. Fechou. Já falamos, nos conectamos, conteúdo, pensa sobre isso, mas principalmente, para fechar, né, com chave de ouro, como diz o ditado, né? Tudo que você ouviu aqui, você põe em prática imediatamente. Eu tenho procurado fazer isso. Quanto mais a gente põe em prática, mais a gente aprende. Para você não ficar só com o ouvido da Telemar, escuta muito, aprende muito, cabeção bem grande, e igual o girino, né? Cabeça grande e corpo pequeno. Não põe em prática, porque você vai ver que isso funcionará também no seu negócio. Trate as pessoas com respeito, treine as pessoas, desenvolva as pessoas, escute as pessoas. Elas são o seu maior patrimônio. É o maior motor de crescimento do negócio, são as pessoas. Então estude, pesquise sobre isso. Não tem o tempo, então contrate alguém. Contrate um RH, vá atrás, mas você não fique dando desculpa, né? É isso aí, um forte abraço. Sertão Inovador encerra nossa transmissão. A gente se encontra próxima semana. É isso aí. A 19ª 19ª edição. edição. Sucesso.